Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Dialogando Física. Na aula de hoje falaremos sobre associação de resistores. Pegue seu material, se organiza, que a aula já vai começar. Vimos então alguns conceitos de associação desses resistores. O primeiro conceito é a associação em série. Primeiro, para estar associado em série, eu tenho que ter pelo menos 2 ou mais resistores aí ligados em série. Mas o que seria em série? Como é que eu consigo ver um circuito e falar, nossa, aquilo lá está ligado em série? Observa as dicas, as 3 dicas que eu coloquei aqui para você. Primeira dica, todos os resistores, eles têm que estar ligados no mesmo fio, sucessivamente, um atrás do outro, simultaneamente, ou seja, o primeiro resistor tem que estar na sequência, depois dele tem que vir o segundo resistor, depois desse mais outro resistor, e aí vai, eu posso ter 2 ou até infinitos resistores nesse mesmo fio. É a primeira coisa que você tem que observar. Então, olha para a figura. Nesse fio aqui, todos os resistores estão lá, um após o outro, no mesmo fio. E isso aqui, às vezes pode ficar confuso, pensa como ele está aberto, você pode esticar ele. Então, se eu pegar essa parte aqui e abrir, e pegar essa outra parte e puxar, eu vou ter um fio, na verdade, ali só. E o segundo ponto que eu coloquei para vocês, entre esses resistores nunca vai ter uma ramificação, ou seja, se observa isso aqui. Entre esses resistores eu só tenho um fio, um único caminho. Se a corrente passar por aqui, ela só vai ter esse caminho para chegar do outro lado, ela não encontra outro. Mas observa essa situação que eu vou colocar aqui para vocês. Ramificação é como se fosse um novo caminho. Toda ramificação é a junção. Em um nó tem várias saídas. Nó, essa é a junção aqui, ó. Nós chamamos de nó. Então, observa que nessa daqui eu consigo, a corrente está vindo aqui no resistor. Quando ela chega no nó, ela pode ir por esse caminho e chegar até o outro lado, ou ela pode descer por esse caminho e chegar do outro lado. Então, ela consegue escapar. Isso é chamado de ramificação e não pode. Para estar em série, ela só pode estar todos os resistores de um único fio e não pode ter caminhos abrindo ali. E o terceiro ponto, a entrada do primeiro resistor, a entrada do primeiro e a saída do último tem que estar ligada aí ao gerador. Então, observa, esse primeiro resistor, ele está vindo de onde? Ele está vindo do gerador. E o último resistor também. Por quê? Porque tem que gerar DDP, tem que gerar diferença de potencial aqui, para que a corrente consiga passar pelo resistor. Então, de um lado vai ser positivo, do outro lado vai ser negativo, vai gerar uma tensão ali, onde vai ser permitido passar uma corrente elétrica. A primeira característica que seria interessante observar é a corrente elétrica. Observa que a corrente elétrica aqui, ela é a mesma. A corrente que foi produzida pela tensão, ela vem, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro e volta aqui, chegando de novo no gerador. Isso é algo cíclico. Então, concorda comigo que a corrente que passa no primeiro é a corrente que passa no segundo, que passa no terceiro. Então, em vez de ficar diferenciando corrente 1, corrente 2, corrente 3, eu posso dizer com toda tranquilidade aqui, posso afirmar que a corrente que passa por todo o sistema, que nós dizemos que é como se fosse a corrente total ali, né? Ela tem o mesmo valor da corrente que vai passar no primeiro resistor, que também vai ser igual à corrente que vai passar no segundo resistor, e que será igual à corrente que vai passar no terceiro resistor. Tranquilo de entender isso aí, né? Agora, o que eu posso dizer da tensão? Eu posso dizer que, lembra que toda resistência, para que ela gere uma resistência à corrente, consiga passar por ela, em cada filamento, em cada resistência, ele tem que ter uma DDP, tem que ter uma diferença de potencial para promover a passagem dessa corrente. Então, esses pedaços que eu coloquei para vocês embaixo, aqui, ó, que eu chamei de U1, U2, U3, observa que ele está exatamente debaixo das resistências. São as tensões, as diferenças de potenciais. E observa que elas surgem porque esse sistema foi colocado um circuito elétrico. Então, todo um gerador elétrico. Então, essa tensão veio de onde?
não veio da resistência, não veio da corrente. Ela é produzida no gerador de energia aqui. Então, toda essa tensão veio daqui. E quanto que ela varia? Qual que era a tensão total produzida? Era esse U aqui, ó. Então, quer dizer que esse U é a tensão total que aquele circuito pode ter. Então, a tensão 1 e a tensão 2 e a tensão 3 são tensões menores que juntas vão somar para dar a tensão que originou eles, que é essa tensão U. Então, o segundo pressuposto que nós temos é dizer que a tensão total do gerador, ela vai ser a somatória das tensões das resistências produzidas ali. Então, essas são as aplicações. Já falamos de corrente, já falamos de tensão, está faltando falar sobre resistores. E aí, eu posso tentar pensar no que nós dizemos aqui de resistências equivalentes. A resistência equivalente também é chamada de resistência em série. E o símbolo dela pode ser ou REC, resistência equivalente, ou pode ser RS. Temos ou REC ou RS que representa essa resistência equivalente. E o que seria essa resistência equivalente? Ou seja, em vez de você ir lá pegar um circuito e comprar 3 resistências para colocar lá e fazer funcionar, bastava comprar uma resistência só que fizesse o papel dessas resistências exteriores. Então vamos imaginar que esse circuito aqui em cima seja o circuito da iluminação da minha sala. Então eu vou ter 3 lâmpadas aqui, dando uma quantidade de brilho, uma potência, lembra que brilho remete à potência elétrica, que vai conseguir clarear esse ambiente. Só que eu tô achando lâmpada demais num cômodo só, eu quero comprar uma única lâmpada, que é um resistor, que vai fazer o mesmo papel das 3, vai gerar a mesma potência, o mesmo brilho. Então eu vou lá e vou comprar uma lâmpada só que tenha a resistência equivalente dessas outras 3. E como eles estão em série, é chamado também de resistência em série, aqui, tá? Então, resistência equivalente seria nada mais que uma resistência que vai substituir e vai ter o valor equivalente, igual. E aí nós sabemos que basta somar ali, ficaria uma coisa lógica, mas ele deduziu essa fórmula de somar. Então, olha como é que eu posso fazer essa dedução que ele organizou aqui. Se eu for pegar essa fórmula da tensão, vou pegar essa fórmula da tensão e vou aplicar nela a lei de Ohms. O que é a lei de Ohms? Aquela fórmula do URI. Então, onde aparecer U, eu vou tirar e vou colocar R vezes I. Correto? Então, onde aparecer URI, eu jogo ali R vezes I. Então, organizando, o primeiro seria quem, então? Organizando ali, ficaria no lugar do U, a tensão total vai ser a resistência total do sistema. Então, nós chamamos de RS, a resistência total. Lembrando que esse U aqui é o total, né? Então, se aqui é o total, que é o que vem do gerador, eu tenho que pegar a resistência total vezes a corrente ali total, que eu chamo de I. Então, eu estou aplicando isso aqui, ó. Eu estou tirando isso e colocando isso. Então, vou tirar aqui também e fazer para todos. Só que um é total, o outro é só da primeira resistência, só da segunda, só da terceira. Vai mudando. Então, vai observando, tá? E aí, ele fez a mesma coisa para o segundo momento. Só que a tensão agora que vem é a tensão só do primeiro resistor. Então, quando eu for aplicar a fórmula do Rui, eu vou lembrar que esse resistor é o 1. E eu não vou precisar colocar a corrente 1, porque a corrente é a mesma. E eu chamo todas as correntes só de I. Próximo seria o R2, vezes a corrente, mais o R3, vezes a corrente. Então, quando eu organizo isso aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar o que é igual a ambos ali, que no caso seria a minha corrente. E o que vai sobrar? Vai sobrar apenas as resistências. E aí nós concluímos que a resistência equivalente nada mais é do que a gente já tinha visto pela lógica, que seria
a somatória dos resistores que estão em série. Todo circuito elétrico, a corrente elétrica que vai passar por eles são as mesmas. Todo circuito elétrico em série, tem que estar ressaltando que está em série. Se eu somar as tensões, eu vou ter a tensão total do gerador. E se eu quiser saber a resistência resultante disso aqui, equivalente, que vai substituir todos os resistores que eu tivesse, 1, 2, 3, e aí vai, basta somar eles quando eles estiverem em série. Para finalizarmos, temos uma fórmula que é uma dica de como calcular essa resistência equivalente de uma forma mais rápida. Ou seja, ao invés de utilizarmos essa fórmula que nós concluímos que era a somatória das resistências, imagine esse exercício aqui, onde eu falo que a resistência 1 vale 10, a outra também 10, a outra também 10. Quando é só 3, é muito fácil, você vem aqui e soma, é 30. Só que eu posso fazer esse mesmo resultado aplicando essa fórmula aqui, que é apenas para quando os resistores forem idênticos, tiverem o mesmo valor, o mesmo módulo. Então, eu pego o valor da resistência, que no caso, no exemplo, era 10, e multiplico pelo N. O que é o N? A quantidade de vezes que esse valor apareceu ali. E ele apareceu quantas vezes? Apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, aqui ficaria 10 vezes 3, que daria também 30 ali. Então, observa que os resistores, quando eles forem iguais, compensa você utilizar essa fórmula. Não para resistores pequenos, né? Mas imagine você calculando e somando 1.600 resistores, onde são valores quebrados. Então, é mais fácil você pegar um valor só do resistor que está repetindo e multiplicar pelas vezes que ele aparece no circuito. Eles são utilizados muito no nosso dia a dia. Você já deve ter visto aí, ligações de série são muito utilizadas como microlâmpadas para árvores de natais. E o ruim é que se uma lâmpada dessa queimar, as demais param de funcionar. Por que param de funcionar? Porque, observa o desenho aqui, se essa primeira queimar, quando a corrente chega aqui, ela chega na resistência que está queimada, ela não tem outro valor para escapar, para pular e chegar até o outro lado da tensão aqui e fechar o circuito. Então, como ela não fecha o circuito, as outras lâmpadas não acendem. Então, para que uma lâmpada, um determinado objeto elétrico, um determinado circuito elétrico funcione, eu tenho que fechar o circuito, eu tenho que fechar a diferença de potencial ali. Então, imagine a mesma ideia, se a corrente veio aqui, passou pelo primeiro de boa, né? Passou pelo segundo, quando chegou no terceiro, o terceiro não deixou ele passar. Então, o que vai acontecer se isso aqui fosse pisca-pisca? Nenhum deles ia acender. Nem a primeira resistência, que seria a primeira lâmpada, microlâmpada, nem a segunda nem a terceira, porque não fechou o circuito, não gerou diferença de potencial ali. Imagina uma sala com várias lâmpadas e uma lâmpada dessas aí queima. Se for em série, todas as outras vão queimar junto. Então, hoje em dia, no nosso cotidiano, associações de séries não são muito utilizadas. Nós utilizamos mais associações em paralelos para evitar esse desgaste de uma queimar e as outras também não funcionar. Então, circuitos que estejam aí utilizando resistores, fazendo associação em paralelo, nós temos que observar 3 critérios para verificar se eles estão sendo ligados em paralelo. Então, para ter associação, eu tenho que ter 2 ou mais resistores. Primeira observação que eu tenho que fazer é que cada resistor tem que estar em um fio diferente do outro. Então, observa a figura abaixo aqui. Eu tenho uma situação em paralelo, das resistências estão paralelas, lembra que paralelo ou é vertical ou na horizontal. Então, esse resistor está em paralelo com esse, está em paralelo com esse de cá. E observa que cada resistência está no seu próprio fio, né? E esse fio, primeiro, é diferente do segundo, então cada um está no seu próprio fio. Segundo, é que cada fio deve conter, né, um único resistor, tá certo? Olha aqui esse fio, só tem um resistor, esse aqui também, esse aqui também. Tá vendo que a DDP, eu posso até tirar esse pedaço aqui e abrir. Eu vou ter apenas essa estrutura aqui do meio, mantendo em paralelo. E a corrente elétrica sai de que sentido? Do lado positivo, e ela vai percorrer por todo esse circuito e vai chegar aqui. Só que ela não percorre embaixo. Quando a corrente chega aqui,
ela encontra uma ramificação, que são várias saídas para essa corrente. Então, observa, a corrente ela pode vir para o primeiro e voltar e fechar o circuito. Ah, não, eu quero vir no segundo. Ela pode vir para o segundo e fechar o circuito. E ela tem um outro caminho, que é de vir no terceiro caminho e fechar o circuito. Então, nesse caso, se uma queimar, não tem problema. Ela passa pelo outro fechando o circuito, ou passa por aqui fechando o circuito. É o que acontece nas nossas residências. Os circuitos aí estão em paralelos. As lâmpadas, se uma queimar, a outra não queima. E o terceiro e último ponto seria: cada polo do gerador estiver ligado no ponto, ocorre a ramificação dos fios que contêm resistores. Então, a associação em paralelo, há ramificações, há saídas para a corrente. Então, lembre que se você tem um ponto e esse ponto tem mais de 3 saídas aqui, ou mais de 3 saídas, eu posso ter uma ramificação. Menos que isso não, tá? Que é só uma curva, é só uma dobra. Aqui não é ponto, porque eu só tenho essa volta, eu posso esticar e ele pode virar um fiozinho reto novamente. E lembra que para gerar corrente, eu tenho que fechar o circuito, eu tenho que gerar a tensão. E essa tensão sempre fica debaixo da resistência, que é o tamanho ali. Então, observa que a resistência 1, a tensão é até aqui. A tensão da resistência 2 também seria aqui. E a tensão da resistência 3. E todas elas estão sendo essa medida aqui, que é a própria medida aqui que vem do gerador. Então, observa que nos circuitos em paralelo, as tensões que passam ali são as mesmas. No em série, eu somava cada uma. Aqui em paralelo, não. Então, a primeira observação que nós vamos escrever é que a tensão em circuitos paralelos são as mesmas. Agora, o que eu posso dizer? Já falei da tensão, vamos ver a corrente. A corrente elétrica aqui, ela vai ser a corrente elétrica total, ela vai ser a somatória das subdivisões da corrente elétrica dentro do circuito elétrico devido a essas ramificações. O que quer dizer isso? Né? Que a corrente elétrica do circuito, ela divide-se entre os resistores de maneira inversamente proporcional à resistência elétrica deles. Então, observa o desenho que eu tenho aqui. A corrente elétrica veio aqui e ela tem vários caminhos para seguir. Então, a primeira corrente que se dividiu, eu chamei de I1. A outra corrente que se dividiu da total, que é a que veio do gerador, eu chamei de I2. E a outra corrente que se subdividiu, eu chamei de I3. Todas elas vão se unir novamente nesse ponto, voltando uma única corrente aqui, que foi a corrente que iniciou o movimento. Então, nós dizemos que a corrente total daquele circuito vai ser a somatória das correntes à parte, né? Que todas elas vieram dessa corrente total. Então, eu posso dizer, elétrica total, ela vai ser a soma das correntes elétricas. Tá vendo que está sendo bem inverso da situação anterior? A corrente elétrica ela é inversamente a resistência. Olha um exemplo. E eu tenho que passar uma corrente ali. Qual o caminho que a corrente pegaria para ter um maior valor? Então, exemplo, se eu tivesse uma corrente de 4 amperes, outra corrente de 3 amperes e outra corrente de 9 amperes, a maior corrente passaria em qual desses resistores? Então, lembra que quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente que vai conseguir vencer aquela resistência. Ela vai ter um desgaste para vencer aquilo ali. Então, numa resistência que tivesse maior, a corrente ao passar por ali, ela teria o valor menor possível. Então, seria esse valor aqui. E quanto menor fosse a resistência, que no caso é 2, maior seria o valor da corrente elétrica, porque ela não teria um desgaste. Então, aqui seria quem? 9. E o que sobrasse ficaria nesse ponto aqui, que era o intermediário. Então, observa que a corrente elétrica ela é sempre inversamente proporcional à corrente. Se uma aumentar, a outra diminui. Sobre corrente, tensão sobre corrente elétrica. Se eu quisesse substituir isso aí, essas resistências, e colocasse uma resistência equivalente ali, que substituísse, em vez de comprar 3 lâmpadas para a sala, eu quero comprar uma só que faz todo o brilho ali, produz a mesma potência.
Então, nós chamamos de REC, resistência equivalente, ou podemos chamar de RP, porque agora o sistema está em paralelo. O que seria isso? Se eu pegar essa aqui e aplicar essa estrutura que nós vimos da corrente e aplicar a lei de Ohms isolando o I, ficaria assim, ó, I igual a U sobre R. Então, vou fazer o mesmo processo, vou substituindo cada um aqui para ver o que vai gerar. Então, no primeiro, corrente total é a tensão total sobre a resistência total. Quem é a resistência total? O RP, resistência em série. A corrente 1 vai passar pela tensão e pela primeira resistência. Então, se eu quiser calcular a corrente 2, basta pegar a tensão, que é igual. Por que eu não coloco tensão 1, tensão 2? Porque o sistema ali, ele está em paralelo, a tensão é a mesma. Isso aqui, a gente pode cancelar o U ali, fazer o processo de evidência, todo U vai sumir. E como ele não pode ficar sem nada em cima, a gente vai colocar 1. Então, a primeira forma para encontrar resistência equivalente, ela pode ser dada por isso aqui, ó. 1 sobre 1RP mais 1R1 mais 1R2. Lembrando que essa fórmula aqui, ela pode ser utilizada por uma infinidade de resistores. Se eu tiver apenas 2 resistores, existe uma dica, um jeito mais fácil que eu posso calcular. Por 2 resistores, eu posso fazer produto desses 2 resistores pela soma. Então, o produto é a multiplicação desses 2 resistores dividido pela soma desses 2 resistores. Então, observa que esse daqui que nós vimos é para 2 ou mais resistores, tá? E esse daqui é utilizado apenas para 2 resistores. Então, em vez de utilizar essa fórmula anterior que nós vimos aqui, que viria para 2 resistores, pararia até aqui, né? 2 resistores pararia até, no máximo 2, eu posso aplicar essa daqui, que sai mais rápido. E se os resistores fossem iguais? Se os resistores fossem iguais, nós temos mais uma maneira de relacionar. Eu poderia jogar aqui essa forma do RP, R dividido por N, onde o R vai ser o valor da resistência que está em comum, dividido pela quantidade de vezes que ele aparece. Então, se eu tivesse 3 resistores aqui, seria a resistência, que se fosse 10 ohms em cada ali, como a gente viu, seria 10, 10, 10, quantas vezes aparecendo? 3. Então, aqui ficaria 10 dividido por 3. E para finalizarmos agora o conceito de associação em série e em paralelo, nós veremos a associação mista de resistores. Então, observa a ideia. Para ter uma associação mista, nós temos que estar ligado aí simultaneamente nesses circuitos situações de resistores, tanto em série quanto em paralelo. E como é que nós devemos resolver? Nós temos que verificar o sistema, olhar o que está em série, o que está em paralelo e resolver por etapas. Ou resolve primeiro o paralelo e o resultado aqui lá verifica o que surgiu e depois, ou resolve primeiro em série. Então a gente tem que trabalhar por etapas. O que nós vimos até então? Se o circuito estiver em série, eu tenho 2 formas para trabalhar. Somando as resistências, quando eu quero saber resistência equivalente, resistência em série, ou se os resistores fossem iguais, eu pego o valor do resistor em comum e divido e multiplico pela quantidade de vezes que ele aparece. Se estiver em paralelo, 2 para frente, 2, 3, 4, eu utilizo esse daqui. Então aqui eu tenho para 2 resistores, então, se fosse para 4, eu teria que ter mais 2 aqui para totalizar 4. E se for 2 resistores no circuito, eu faço o produto pela soma desses resistores. Se os resistores em paralelo forem iguais, eu pego o valor dele e divido pela quantidade de vezes que ele aparece. Vamos ver um exemplo dessa aplicação aqui. Nós temos o exercício 1 e vamos tentar entender que tipo de resistor que eu tenho, que tipo de associação que eu tenho.
eu tenho um fio só, e eu não tenho ramificação, um resistor está ao lado do outro. E a corrente que passa no primeiro, passa no segundo e passa no terceiro. Então, esse sistema é um sistema em série. Lembra que para ser paralelo, o fio só pode ter um resistor. E nele eu já teria mais de um. E para ser paralelo, eu teria que ter ramificações. E ele não tem. Então, eu sei que o primeiro é em série. E como é que eu faço para encontrar a resistência equivalente dele? A corrente que vai passar por ali é 5 amperes e a tensão que vai do ponto A até o ponto B, a diferença de potencial, é a minha obrigação de descobrir quanto que vai valer esse resultado ali. Então, nós sabemos que se está em série, podemos aplicar o RS. E o RS ali vai ser a soma do R1 mais do R2 mais do R3. Que o resultado dela vai ser simplesmente aplicando ali na fórmula. Então, eu vou ter a resistência dessa maneira aqui. O meu RS vai ser a primeira resistência, que é 3, mais 5, que já daria 8, mais 7, totalizando 15, o quê? 15 ohms. Então, observa que a ideia de aplicar sistemas aqui é bem tranquilo, bem facinho. Assim, nós verificamos então que o sistema resistência elétrica é 15 ohms, e agora nós temos que encontrar a DDP, a diferença desse potencial. Então, aplicando o conceito da primeira lei de ohms, nós temos a forma do Uri. Então, se eu quero a tensão total, aqui a resistência tem que ser a total. Como ele está em série, eu vou chamar de RS. E a corrente tem que ser a corrente que vai passar por todos, que vale 5. Então, isso aqui ficaria de que forma? Eu teria a tensão total sendo a resistência em série, que no meu caso ali é 15, vezes a corrente, que é 5. Então, quando eu multiplicar isso aqui, eu vou encontrar 75. Só que a tensão é dada em volts. Lembra? A resistência é em ohms, a corrente é em ampere e a tensão sempre sai em volts. E aí eu encontro o que é pedido no exercício. O 2. O exercício número 2, ele traz um circuito diferente, onde esse circuito agora eu tenho que observar se ele vai ser série, paralelo ou misto. Primeiro, eu tenho um fio e cada resistor está no seu fio. Se eu tivesse, nesse caso aqui, nesse em cima, tivesse mais um resistor, isso aqui não seria paralelo porque eu tenho 2 resistores no mesmo fio. E para a teoria de paralelo é que cada resistor tem o seu próprio fio e eles estejam em paralelo um ao outro. Então, se eu tivesse uma resistência aqui do lado, isso não seria paralelo. Aí seria uma associação, olhando o conjunto da obra com mais um aqui, seria misto, porque eu teria em cima em série e o total aí em paralelo. Mas como cada um está no seu próprio fio, eles estão em paralelo e a ramificação aqui, ó, divisão de caminhos, eu tenho certeza e posso aplicar que isso aqui está em paralelo. Estando em paralelo, como é que eu posso calcular o primeiro ponto que ele pede aí? Ele pede que eu calcule a tensão do ponto A até o ponto B. Eu posso calcular a tensão do ponto A até o ponto B, analisando o que ele me deu. Concorda comigo que aqui não tem resistência? E aqui também não tem resistência. Então, eu posso pegar esse ponto e colocar ele aqui, ó, porque não tem nada antes dele. Então, quer dizer que a tensão vai ser dada por esse intervalo aqui, ó, que é a mesma tensão produzida pelo primeiro resistor, que é a mesma tensão do segundo. Lembra que está em paralelo, é a mesma tensão. Então, se eu calcular a tensão da primeira resistência, ou da última, ou a do meio, lembra que o valor da primeira vai ser igual ao valor da segunda, que vai ser igual ao valor da terceira. Mas dentre essas daqui, qual que eu tenho mais dados sobre elas é só a primeira, o seu valor da corrente
e eu sei o valor da resistência. Então, se eu jogar na lei de Ohms, eu consigo calcular a tensão. Então, aplicando aqui a fórmula da tensão, eu vou ter aqui a primeira lei de Ohms. A tensão do ponto A, vamos pegar lembrando que a tensão aqui seria a tensão 1, né? Só que como a tensão é tudo igual, eu vou chamar só de U. Vai ser a resistência 1 pela corrente 1 ali. Então, quem que é a resistência 1? 20. E a primeira corrente ali, 1, 6. Então, aqui daria 120 volts de tensão. E nós verificamos no circuito que esteja em paralelo a tensão do primeiro, lembrando que isso aqui é a tensão 1, né? Ela vai ser igual à tensão do segundo, que vai ser igual à tensão do terceiro, que vai ser igual à tensão de todo o circuito, que vai do ponto A até o ponto B. Então, essa a gente já finalizou. O segundo ponto que a gente tem que finalizar é saber calcular a resistência equivalente, que é o que ele pede ali. Então, para a gente calcular a resistência equivalente, como ele está em paralelo, eu não posso fazer produto pela soma, não posso fazer só isso aqui, ó. Ah, professora, eu posso fazer isso aqui? Vamos ver um exemplo. Fazer produto pela soma desses dois e depois o resultado fazer de novo? Não, você tem que pegar tudo que está ali. Então, como eu tenho 3, eu tenho que aplicar a fórmula do paralelo que dê para 3 resistores. Que no caso vai ser essa daqui. Eu sei que 1 sobre RP de paralelo é igual ao primeiro resistor mais o segundo resistor mais o terceiro resistor, correto? E quem seria o primeiro resistor? 20, o segundo resistor 30 e o terceiro resistor 12. Então, a resistência equivalente, que é essa paralelo, ficaria assim, ó, 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 12. E como é que eu faço para resolver fração ali somando? A gente tira o mínimo múltiplo comum desses aqui. E multiplicando essa parte aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum naquele ponto seria 60. E aí, o que eu posso fazer a mais? Finalizando essa conta, eu teria um RP, seria igual a 60 embaixo, nós dividimos embaixo e multiplicamos os resultados em cima. Então, 60 dividido por 20, 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 1, 5. Então, organizando em cima vai ficar 10, somando. Então, eu posso cancelar esse 0, né? E multiplicar cruzado, ou dividir, inverter todos eles. Então, se eu invertesse a primeira fração e invertesse a segunda fração, eu ia encontrar 16 ohms. E aí, nesse caso, ele quer saber a corrente de cada resistência, de cada resistor ali. Então, se eu quero calcular a corrente de cada resistor, eu vou calcular as correntes de forma individual, aplicando a lei de Ohms também, que a gente já conhece ela. Seria tensão 2 sobre resistência 2. Como a tensão é a mesma, eu não preciso colocar, mas vamos substituir valores. Observa tanto que é simples. Jogando na lei de Ohms, né, isolando o I, quem é a tensão? 120. Sobre. Quem é a resistência 2 ali? 30. Então, se eu dividir isso aqui, dá 4 amperes. Então, a corrente 2 que vai passar por ali é 4 amperes. E a corrente 3? A corrente 3 vai ser a tensão dividida pela resistência 3. Como a tensão é a mesma, ela também vai ser 120, porque está em paralelo. E a corrente 3 ali, ela é 12. Então, se eu dividir aqui, eu vou ter 10 amperes. Então, ele perguntava a corrente. Então, nós vimos no exercício anterior, que essa parte aqui é bem interessante de fazermos uma
um estudo nela. Olha que interessante isso aqui agora. Nós vimos aqui agora quanto que vale cada uma. Observa isso aqui. Aonde desses resistores aí eu tenho a maior resistência elétrica? A maior resistência elétrica tá no R2. E observa desses três aqui, fios, qual que teve a menor corrente? Justamente no R2. Por quê? Porque quanto maior a resistência, menor a corrente. Observa que a corrente pode ser 6, pode ser 4 e pode ser 10. Justamente onde a corrente era menor, ela passou pelo maior resistor. E qual desses resistores é o menor intensidade? O 12. E justamente no 12 passou a maior corrente. A corrente poderia ter outros valores, mas justamente onde tinha a menor resistência, a corrente passou. Então a corrente elétrica, ela escolhe o caminho da menor resistência. Tá? Então sempre que você tiver dúvida e tiver valores para jogar, lembra que onde tiver a maior resistência é a menor corrente e vice-versa. E como é que eu calcularia, ao último ponto, essa corrente total que está aqui, ó? Tá faltando só calcular ela. A corrente total, ela vai ser dada pela soma dessas aqui. Então observa, a corrente veio, encontrou um ponto e subdividiu. Então todas essas três veio dela. Então se eu somar aqui, eu encontro a corrente total. Então, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 10, 20 amperes, que é a corrente total. Ela vai ser a somatória do I1 mais do I2 mais do I3, que a gente viu por estar em paralelo, totalizando a corrente aí 20 amperes. Ou eu posso fazer pela lei de Ohms, se eu pegar a corrente total pela fórmula aqui, corrente total tem que pegar a tensão total e a resistência total. A tensão total a gente viu que era 120, só olhar aí em cima. E a resistência equivalente que nós fizemos anteriormente foi 6. Então, se eu pego 120 e divido por 6, entra também 20 amperes. E agora o último, nós temos um circuito onde nós temos fios que estão em série e estão em paralelo. Observa. Esse R1, ele teria o mesmo fio do R4, só que nesse intervalo, esse fio se subdividiu em outros dois, então aqui já houve uma ramificação entre os resistores, e aqui eu tenho outra ramificação entre esses resistores. Então se apareceu ramificação, pode ser paralelo, mas como é que eu tenho certeza que isso é uma associação mista? Porque além desses dois estarem em paralelo, se eu tirar eles da jogada, esses dois estariam em série. Então eu tenho junção aí de resistores que estão misturados em série e em paralelo, tá? Então esse resistor aqui, essa associação, seria uma associação mista. Sabendo que isso aqui é uma associação mista, vamos aplicar os conceitos. Como é que a gente resolve? A gente tem que olhar para o circuito e tentar verificar onde eu posso começar. Será que eu posso somar R1 mais R4? Não, porque teria que ser um único fio para eu ir somando um atrás do outro ali. Então não dá para fazer o de série primeiro. Então eu vou tentar fazer o de paralelo, que é resolver a resistência 2 com a resistência 3. Como eles estão em paralelo ali, eu posso aplicar os conceitos de associação em paralelo. Como eu tenho apenas dois resistores, eu posso fazer produto pela soma para encontrar a resistência não equivalente do sistema, só daquele pedaço. Então, quer dizer que isso aqui vai ser produto pela soma. Então, o RP vai ser produto 4 vezes 12 e 4 mais 12. Eu vou ter 3 ohms ali, que seria o resultado. Então, olha como é que ficou a estrutura agora. Eu tinha um ponto A, veio a primeira resistência, que ali vai ser quanto? Deixa eu ver. A primeira resistência é 2. Em vez de ter o paralelo agora, eu descobri que ele vale quanto? 3. Então, aqueles dois viram um só, que foi o 3. E eu tenho mais um ali, que é o 5 ohms. Então, veio do A e chegou no B. Esses aqui, ó,
deixou de ter a ramificação quando você resolve, ou seja, em vez de ter 12 e 4, eu vou jogar eles fora e vou ficar com um único valor, que é quanto? 3. Então, no lugar aqui ficou 3. Agora, observe, que circuito virou? Ele deixou de ser misto, a gente resolveu o que era paralelo, né? Deixou de ser misto e virou uma associação em série. E como é que eu aplico agora para resolver algo que está em série quando eu quero descobrir a resistência equivalente? Eu somo as resistências, mais 3, mais 5, totalizando 10 ohms. Observação que seria interessante para entender ali é que a corrente 1 ela vai ser igual à corrente 2, concorda comigo? Porque olha, ela veio, essa corrente aqui do gerador, ela se subdividiu, as correntes se encontraram novamente e voltou a ser ela. Então o que você pode afirmar? Que a corrente do primeiro vai ser exatamente a corrente que vai passar no último aqui, ela é a corrente total. Então ela inicia e finaliza ali. Só que essa corrente ela se subdivide em duas. Quando ela chega aqui, ela encontra dois caminhos, a de cima é corrente 2 e a de baixo é corrente 3. Então nós temos que calcular a corrente I1, corrente I2 e I3. E nós sabemos que I2 mais I3 somando vão dar a corrente I1. Então como é que a gente pode iniciar isso aqui? Vamos analisar a corrente total. Então, se eu analisar esse pedaço, já que ela é a total, aqui me fala que a DDP do ponto A até o ponto B é 12. E eu sei que a resistência equivalente vale quanto? 10. Por que eu tenho que pegar sempre a total? Porque se eu for mexer com a corrente total, usando a primeira lei de Ohms, aqui, se a corrente for total, todos os outros elementos têm que ser o valor total. Então aqui vai ser a tensão não do primeiro ali, do segundo, do terceiro, de tudo, do A e B, e essa resistência não pode ser qualquer uma. Tem que ser a equivalente ali da resistência mista. Como aqui é uma associação mista, eu vou chamar de REC. E aí, como é que ficaria esse resultado? A corrente seria a tensão total, que é 12, dividido por 10, totalizando uma corrente de 1,2 ampere. Então, essa corrente aqui, que vai passar aqui também, vai ser 1,2 ampere. Eu quase coloquei ohms aqui. Ok. Agora que eu já sei a corrente, nós podemos tentar descobrir qual que é os demais valores aí. Eu posso aplicar para encontrar a corrente 2. Como é que seria a corrente 2? Para determinar a corrente 2, nós teríamos que calcular o circuito ali em paralelo. Por quê? Porque a corrente 2 seria a tensão 2 dividido pela resistência 2. Mas como isso aqui está em paralelo, a tensão do primeiro aqui seria, que é a tensão 2 aqui, seria a mesma dessa aqui. Concorda comigo? E esses dois tinham dado quanto? 3. Então, se eu pegar esse pedaço aqui todo, é o mesmo pedaço de cima, que é o mesmo pedaço de baixo. Então, se eu descobrir o U paralelo, eu não preciso descobrir o do R2 e do R1. É o mesmo. Então, esse aqui é o U em paralelo. Então, jogando na fórmula, eu vou ter o quê? Então, quem vai ser a tensão ali? Tensão em paralelo. Vamos descobrir. Vai ser a resistência equivalente, que vai em paralelo, que é 3 vezes a corrente, que é 1,2. Então, a tensão em paralelo vai dar 3,6 volts. Então, se ela dá 3,6 volts, eu sei que a tensão ali é a mesma. Então, se ela é a mesma, eu já posso jogar ali, que apareceu o na corrente 2 e 3, eu vou jogar o valor de 3,6. Então, isso aqui ficaria assim, ó. Quem é a corrente 2? Não sei, quero achar. Mas quem é a tensão ali? A tensão minha é 3,6. Quanto que vale a resistência 2? 12. Então, se eu dividir isso aqui, vai dar 0,3 ampere
E se eu fizer agora para a corrente 3, é a mesma coisa. A tensão vai ser 3,6, a resistência ali do resistor 3 é 4, se eu dividir eu vou ter 0,9. E agora, o último ponto é descobrir se é a corrente total, que é o I1. Então, já descobri quanto que vale o I2, já descobri o I3, vamos descobrir o I1. Então, só fazendo uma recapitulação, quanto que vale o I1? O I1 a gente já tinha visto que vale 1,2 ampere quando a gente calculou. Mas será que a gente encontraria ele de uma forma diferente? Sim. O I2 a gente viu que era 0,3 ampere. E o I3 nós vimos que ele vale 0,9 ampere. Então, observa que a corrente ali total, ela é a soma das outras duas. Então, se eu somar essas duas, está dando quanto? 1,2. Então, está correto. Como se fosse uma prova real, para você verificar se acertou a questão. E ocorre quando? Ele ocorre através da ligação de um fio, que faz com que um ou mais componentes desse circuito deixe de funcionar, ou ele para de funcionar, ou ele queima, produzindo uma alta corrente no sistema, né? Então, exemplo, um curto-circuito ele gera quando a resistência do circuito cai. Então, se a resistência do circuito cai por algum resistor não estar funcionando, ou por algum resistor estar queimado, vai fazer com que sobre o sistema eleve uma corrente elétrica. E faz com que o sistema sobrecarregue, essa corrente elétrica sobrecarrega o sistema, gerando curtos, faíscas que vão queimando o funcionamento e fazendo com que o sistema deixe de funcionar. Então, o curto-circuito ele vai ser representado por esse fio que eu vou colocar aqui, ó. Observe que se eu amarrar um fio aqui e colocar a outra ponta dele aqui, eu já dei curto nesse sistema. Se for uma lâmpada, não vai ligar. Imagine que eu tenho R1 seja lâmpada 1, R2 lâmpada 2, R3 lâmpada 3. Eu venho aqui e coloquei um fio, ou algum fio desencapado, encostou e fechou um circuitinho ali. Vamos verificar o que acontece com a corrente? Para as lâmpadas ligarem, tem que ter diferente potencial. De um lado tem que ser positivo, do outro lado negativo, positivo e negativo. Bom, olha, o de vermelho representaria os polos positivos. Então, o polo positivo veio da carga positiva, chegou aqui e parou. A resistência ali parou. A corrente não chega ali mais. O polo não vai. Agora, se eu pegar o polo negativo, vamos ver o polo negativo. O polo negativo vem aqui, chegou aqui também parou. Então, observa que esse daqui é o único que não tem nada chegando nele ali, tá? Então, ele não funcionaria, não teria corrente, não teria tensão e o circuito não funcionaria. Então, se eu quisesse calcular, será que ele ligaria? As outras lâmpadas ligaria? Ligaria. Por mais que a resistência 2 não funcione, só a lâmpada 2 não funcionaria. Por quê? Porque a corrente, ela consegue ter outro caminho para fechar circuito e fazer com que o polo positivo interaja com o polo negativo. Então, se ela vier aqui, passar por esse fio, já ela fechou o polo, um positivo e outro negativo. Então, essa lâmpada vai ligar, essa lâmpada também vai ligar, e a única que não vai ligar é essa resistência 2. E se essa resistência perdeu, concorda comigo? Se eu perco uma resistência, a resistência do sistema vai diminuir. E o que acontece se a resistência diminuir? A corrente vai aumentar. E se a corrente vai aumentar, maior vai ser a quantidade de cargas elétricas se organizando ali dentro. Então, maior vai elevar a temperatura do circuito. E se elevar muito a temperatura do circuito, vai fazer com que alguns circuitos aí queime, pare de funcionar, dando curto-circuito. Espero que você tenha entendido a ideia. Dê um like se gostou da aula. No mais, encontro vocês aí na próxima aula. Um grande abraço.